Boa noite, irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos hoje em mais um dia de encontro de formação franciscana. Estamos estudando juntos o capítulo 6 da Laudato Si, que se refere à educação e espiritualidade ecológica. Então, o Papa Francisco vem nos ensinar, que não basta apenas a gente nos converter, não basta a gente aprender a viver conforme o Evangelho, conforme a ecologia integral. Nós precisamos também de sermos educadores ecológicos, passar para frente aquilo que a gente vem aprendendo durante as reflexões, ao longo da semana. Aí, se alguém tiver com o livro de Laudato Si, a gente está começando a oração inicial. Posso rezar? Pode. Oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós, que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. O capítulo 6 da Laudato Si é o último capítulo, Então ele fecha com chave de ouro, explicando tudo o que faltou explicar nos capítulos anteriores, Pedindo a gente a transformação de nossa vida. Aí, a Verbum Filme fez também um vídeo sobre o último capítulo, A gente vem acompanhando em cada reunião, os vídeos da Laudato Si pela Verbum Filme para a gente estar depois refletindo sobre aquilo, ajudando a nossa reflexão. Também será o último vídeo da Verbum Filme sobre a Laudato Si. Vamos lá. Laudato Si. Laudato Si. Ação. Este foi o enfoque do bloco anterior, baseado no 5º capítulo da encíclica Laudato Si. No 6º e último capítulo, o Papa continua com as pistas de ação a partir de uma dimensão ainda mais profunda, onde fala da necessidade de uma conversão ecológica. No âmago desta conversão está o dinamismo de uma espiritualidade socioambiental, de uma comunhão cósmica, universal. O que o Papa fala, meus amigos, minhas amigas, é que todos nós, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, nós temos que adotar um novo estilo de vida. Reparem no seguinte, uma planta sempre busca a direção do sol. Já perceberam isto? Por quê? Porque a planta necessita da energia do sol, que ela transforma em energia química que ajuda a planta a crescer e se desenvolver, produzindo
o oxigênio que nós respiramos. Dependemos do verde da natureza para sobreviver. Por isso que o Papa sempre diz, tudo está interligado. E para todos nós juntos preservarmos esta natureza, é preciso começar de novo, diz o Papa. Citação da Carta da Terra, feita em 2000, sob o patrocínio da ONU, a Organização das Nações Unidas. Começar de novo para preservar a Terra. O mercado capitalista, o que ele quer? Quer que a gente se transforme num pequeno robô, indo sempre ao supermercado, comprando tudo que vier pela frente, sem necessidade. Novo estilo de vida significa vida mais simples, modesta, que se satisfaz com o necessário. Essa nova educação, ela tem que ser feita na escola, na sociedade, na igreja também, e principalmente na sua família. A educação que nos faz preservar a natureza mediante pequenas ações diárias. Elas são muito importantes. Vou lembrar a vocês o que diz o Papa. É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias, consumindo menos água, consumindo menos luz, não comprando desnecessário, vivendo simplesmente como a natureza nos educa. Todos nós somos responsáveis a preservar essa linda natureza que Deus nos deu. Viver na simplicidade. Esse é, sem dúvida, um dos exemplos que nos tem dado o Papa Francisco. O Papa Francisco é um Papa simples, despojado e pobre, inspirado também na figura de Francisco de Assis. Os dois têm uma dimensão necessária para o mundo de hoje, que é a conversão. Conversão não é só apenas mudar de mentalidade, mas mudar de lugar. Que lugar que nós estamos? Em que casa nós estamos? Na casa do coração? Na casa dos valores, na casa do mundo. Nós temos que cuidar da moradia interior, da moradia das relações do mundo relacional e da convivência maravilhosa com a nossa consanguinidade criatural, porque nós somos irmãos e irmãs de todos os seres. O caminho do retorno à nossa casa é feito com alegria e em clima de paz. Como diz o Papa Francisco, é necessário sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com o mundo e que vale a pena ser bons e honestos. Essa é a face daquilo que o Papa chama de amor civil, político e social. O amor social impele-nos a pensar em grandes estratégias que detenham eficazmente a degradação ambiental e incentivem uma cultura do cuidado que permeie toda a sociedade. O Papa Francisco, nesse trecho da Laudato Si, nos convida a assumirmos, como continuidade do Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira opção pela construção de uma cultura do cuidado. Uma sociedade onde todos os seres que compõem a nossa casa-mãe, a nossa casa comum, sejam de fato tratados em sua importância, desde os menores até os maiores. A evangélica opção pelos pobres nos impele a assumir de fato o amor social e político como construção do reino de Deus na nossa casa comum. Lembrando que a cultura do cuidado só acontece quando cada um de nós toma nas suas mãos a consciência de que o povo tem o poder. O povo pode construir uma sociedade mais justa, onde a civilização do amor, tão cara a nós, convidada pelo Papa Paulo VI a construirmos cada dia mais, seja de fato o motor que nos leve a assumir a opção de Jesus Cristo. A boa notícia de sermos livres e não escravos. No trabalho com a juventude, o nosso maior desafio é chamar a atenção deles para uma visão mais crítica sobre as coisas. É a gente pensar que o nosso meio ambiente é tudo aquilo que nos envolve, é chamar a atenção
para o amor social, para que a juventude pare e pense sobre ela, sobre a outra pessoa, sobre os outros jovens, sobre o que acontece, sobre a morte dessas pessoas, sobre o extermínio da juventude, sobre o genocídio da população negra. Então, o Laudato Si é muito importante em todos os aspectos, para que a gente volte a sentir a necessidade de que nós temos que nos importar sim, e que mais do que se importar, que nós temos que ter ações com relação a isso. Então, é o segmento próprio de Jesus Cristo em todos os seus aspectos. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante, porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. O dia do descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos, primeiro, a assumir o cuidado da natureza e, segundo, o cuidado dos pobres, que a encíclica enfoca esses dois elementos, a natureza e os pobres. Nós somos chamados a contemplar toda a realidade e descobrir nelas a marca da Trindade. E aí, citando São Boaventura, ele diz que cada criatura testemunha que Deus é trino, é comunhão. O desafio, então, para nós é contemplar, é conseguir ler essa realidade a partir dessa chave trinitária. E, mais uma vez, o Papa reforça que tudo está interligado. E isto convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. E para terminar essa belíssima encíclica, o Papa Francisco nos lembra que todos nós que estamos empenhados neste cuidado com a casa comum, nesta terra, caminhamos para a casa comum do céu e não caminhamos sozinhos.
caminhamos com as outras criaturas, porque todos os seres são chamados também por Deus para participar dessa grande festa, desta plenitude da nova criação. Então, do ponto de vista de Deus, o que nos espera não é a catástrofe e a destruição, é a plenitude, é a plenificação. Ele diz: no coração deste mundo permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que esse Deus da vida seja louvado. Ao final da encíclica, o Papa Francisco propõe 2 orações. Uma que pode ser rezada por todos que creem em Deus e outra pelos cristãos e cristãs, pedindo a sabedoria de assumir os compromissos para com a criação que o Evangelho de Jesus propõe. Concluímos esta nossa apresentação com uma dessas orações. Mas antes, é preciso que fique bem claro, as reflexões que aqui apresentamos não substituem o texto da Laudato Si. A encíclica contém muitos outros detalhes que aqui não foram abordados. Esta apresentação quis ser, antes de tudo, uma motivação para você ler e saborear esta belíssima carta que o Papa Francisco nos brindou. Leia, releia, sublinhe os pontos que chamam a atenção. Converse em sua família, na comunidade, na escola, no trabalho. A saúde e a beleza da casa comum depende de você, de mim, de todos nós. Laudato Si. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Se voltarmos o nosso olhar para o mundo que está aí, como está este nosso lar, como está o nosso sentir. Volte, ó Deus, seu olhar a nós, dê-nos força no caminhar. Venham todos, irmãs e irmãs, nova vida recomeçar. Na
Então é isso, irmãos e irmãs, né? O último vídeo da Verbo Filmes, né? O último vídeo da série que eles produziram acerca da Laudato Si, né? Assim como também é o último capítulo que nós estamos estudando. E como ela falou no final, a gente usar esses vídeos, né? Esses 7 vídeos para a gente estar apresentando ao próximo, né? Às vezes a gente pode ter dificuldade de chegar ao irmão, à irmã. Então, vamos chegar então pelo jeito talvez mais fácil, né? Não só pela fala ou pelo estudo concreto da Laudato Si, né? Nós podemos introduzir, né, com esses vídeos, né, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho ou na escola. E o capítulo 6 da Laudato Si vem tratar acerca da educação e espiritualidade ecológica, né? Iniciando com a educação, a proposta do Papa Francisco é de uma educação que leva à consciência ecológica e também à ação concreta, né? Saindo um pouco do modelo tradicional de educação que nós temos. E essa educação deve integrar todo o saber. Então, todas as disciplinas, sejam elas de ciências humanas ou sociais, devem ser integradas para termos uma visão global, né? Muitas vezes, né, através de uma única disciplina, a gente tem uma visão parcial, uma visão que não compreende toda a realidade. E essa educação deve levar a uma consciência crítica, né? Então, nós como educadores da ecologia integral devemos ensinar a ter a visão crítica da realidade, compreender as questões pelas quais a gente está passando do fundo, né? De fundo, né? Ao que se refere ao meio ambiente. E essa educação que é integral deve ultrapassar as barreiras das disciplinas tradicionais, né? Das disciplinas acadêmicas, né? Essa aprendizagem deve ser interdisciplinar, globalitária e integrada com as questões socioecológicas. Isso a gente vê em muita falta nas nossas escolas, mas também em nossos lares. E nesse sentido, como a gente vai começar essa educação, né? Antes de tudo, a gente precisa nos educarmos, né? Por isso nós estamos fazendo essa formação, né? Um cego não pode guiar um outro cego, então nós precisamos, né, começar a nos educarmos, precisamos buscar, aprender, compreender a realidade que a gente está envolta, tanto a realidade social como a realidade ambiental, né? E o Papa Francisco enfatiza a experiência para essa educação, né? Então, essa educação começa pelo contato com a natureza. Então, a gente vai buscar experienciar a natureza ao nosso redor, né? A gente vai tentar compreender, né, o que ela é, né? Então, deve ser um tipo de relação pessoal com a natureza. A gente deve fazer caminhadas em ambientes naturais, fazer observação daquilo, né, e ter um contato direto, né, e, de certa forma, íntimo com a criação de Deus, né? Então, nós devemos admirar, devemos sentir o mistério que envolve a criação. E é aí que entra a questão da espiritualidade ecológica. Quando a gente fala de uma conexão espiritual com a criação ou de uma relação pessoal com a natureza, a gente precisa de aprofundar-se nesse mistério, buscar encontrar Deus presente nas criaturas, Deus presente não só nos nossos irmãos e irmãs, como a gente chama muitas vezes, mas Deus presente na água, Deus presente na terra, Deus presente nas árvores, né? Quando a gente começa a reconhecer Deus, a gente começa a entender que há o reflexo da bondade de Deus em todas as suas criaturas, né? Então, a gente pode falar de um milagre da vida. Há uma grande biodiversidade no nosso planeta, né? E esta biodiversidade gigantesca, nossa biosfera, está repleta da ação sobrenatural de Deus, né? Por isso a gente fala de um milagre da vida, né? Porque, apesar de toda essa biodiversidade, toda essa diferença que há entre as criaturas, né? Entre todos os animais, plantas, protozoários, bactérias, né? Tudo isso está interligado.
e são interdependentes entre si. Então, cada ser tem um papel, o seu papel na criação, né? No seu ciclo natural, o que inclui também nós, seres humanos. Então, a gente precisa reconhecer a sacralidade da vida. Ela tem um valor intrínseco em si mesmo. Por isso precisamos defender, né, com as nossas vidas, né, a vida. São Francisco expressa essa sacralidade pelo Cântico das Criaturas, né? Vocês já conhecem ele, né? Esse cântico. E vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem o costume de defender a água, por quê? Porque a água é importante para nós, porque a água é útil, porque sem água eu não consigo escovar dente, não consigo fazer almoço, não consigo tomar banho. Então, a gente coloca nós mesmos, seres humanos, né, como mais importantes. Por isso que a gente vai utilizar a água. Mas o Papa Francisco nos convida a ter um pensamento diferente, né? Nós devemos saber que a água tem valor em si mesma. Então, a água deve ser defendida não porque traz vida para nós, seres humanos, mas porque traz vidas para todas as criaturas, né? Então, o cachorro, os animais, nós precisamos da água, sim, mas também todos os animais das florestas, todas as plantas, toda a biosfera, né? Todas as criaturas que foram criadas por Deus precisam também da água. E o mesmo vale para cada ser. Todo ser tem em si mesmo essa sacralidade da vida. Todo ser em si mesmo tem a sua dignidade. Por isso, nós devemos defender cada um deles, né? E o Papa Francisco nos chama a sermos educadores, né? Como eu falei antes de tudo, precisamos nos educarmos. Após a gente começar essa educação de nós mesmos, nós podemos partilhar isso para o próximo. E a educação não se resume ao ambiente escolar e acadêmico, com professores, educadores, tutores e pedagogos do ambiente acadêmico. Não, né? Existem vários espaços educativos, né? Além da escola, a família, o trabalho, a igreja, a catequese, a comunidade, as redes sociais, né? Tudo isso é espaço educativo. Então, a gente pode aproveitar, né, a cada momento que nós temos, cada espaço que nós temos e trabalhar a questão da ecologia integral naquilo, né? Então, no nosso trabalho, o que é que eu posso fazer para mudar, né? Na minha igreja, né, eu sendo, por exemplo, catequista, o que é que eu posso fazer no conteúdo que eu passo para os catequizandos? O mesmo vale para todos os outros ambientes. E o Papa Francisco dá um destaque especial à família, porque é um espaço privilegiado para a educação, né? Porque desde crianças, nossos pais estão nos educando, nos ensinando a dizer obrigado, por favor, licença, não jogue isso ali no chão, jogue na lixeira, respeite os mais velhos, respeite os coleguinhas da escola. Então, desde criança, a gente está sendo educado no nosso ambiente familiar. Então, é um local perfeito para a gente iniciar, né? E através da família, a gente pode construir uma nova sociedade. E a gente é chamado, então, à educação integral, né? Que vai envolver todos os aspectos da vida humana, todos os aspectos da sociedade, né? Finalizado, né, um pouco da reflexão, né? Quem quiser partilhar alguma coisa sobre os assuntos, né, pode levantar a mãozinha e o Clécius vai estar ajudando, né? Maria José Braga. No estudo aqui do 6º capítulo, tem uma pergunta de reflexão. Qual é a necessidade mais urgente da nossa sociedade? E o que podemos fazer
para educar-nos e aos outros a este respeito. Então, eu acho que a necessidade mais urgente para a humanidade toda é mudança. A humanidade precisa mudar. E ela muda. Então, a gente vê a humanidade como um todo, mas como que vai processar essa mudança? A partir da mudança de cada ser humano. Então, aí eu vou preocupar com a minha mudança, não é? Então, de que maneira seria essa mudança? Consciência da nossa origem comum. Então, todos nós, todos os seres, todas as criaturas têm uma origem comum, não é? Todos foram criados por Deus. Também faz parte da nossa educação a gente ter a consciência do pertencimento. Eu pertenço a um grupo, a uma comunidade, não é? E trabalho ali. Desenvolvimento das nossas convicções. Então, a gente ter bem claro em nós as nossas convicções, por exemplo, as nossas convicções, os valores cristãos que nós devemos, assim, procurar sempre viver. E essa vivência nossa cristã, ela vai ficar bem clara nas nossas atitudes. E o cristão tem que ter atitudes diferentes. Nessa mudança também, eu vou preocupar com um novo estilo de vida. E o nosso Papa Francisco tem falado isso, assim, da gente não ser consumista, a gente procurar ter uma vida mais simples. Então, isso é mudança de estilo de vida. Aí, na educação da humanidade, nós somos professores e alunos, como o Frei Clécio falou, que a partir... É uma coisa concomitante. À medida que eu vou me educando, eu vou também educando o outro, não é? Então, é uma coisa que está interligado, não é? Como fala o canto, tudo está interligado, como se fôssemos um. Então, na educação da humanidade, somos professores e alunos. Nessa tarefa de transformação, como que seria essa transformação? Alcançar a sustentabilidade pela justiça. Então, eu vou ter essa preocupação de ser justo, de lutar pela justiça, pela paz, e com isso eu celebrar a vida, essa vida que brota brota no reino. Eu gosto de falar sobre aqueles reinos, né? O reino mineral, do qual faz parte a água, o reino vegetal. Desse reino vem as frutas, as plantas medicinais, tanta coisa maravilhosa, os grãos, tanta coisa maravilhosa. E o reino animal, todos os animais e a obra-prima de Deus, que é o ser humano, o homem e a mulher, feito à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus consiste no que Deus é em plenitude. O ser humano, o homem e a mulher, é uma fagulha. Por exemplo, Deus é amor.
o homem e a mulher são capazes de amar, não é? Deus é o Criador. Nós, seres humanos, somos criativos, né? Deus é justiça. Nós temos atitudes e buscamos a justiça. Então, tudo aquilo que Deus é em plenitude, ele colocou uma fagulhazinha no ser humano. Então, é isso, a imagem e semelhança de Deus. E a gente tem consciência disso. Porque, como fala o canto, tudo está interligado. Como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. E a gente tem consciência disso. É isso. Muito obrigado, Marcelo. Muito boa reflexão, viu? Mais alguém? Bem, deixa eu aproveitar que eu estou com o microfone aberto. E a gente não pode esquecer, né, que a Laudato Si nos ensinou a olhar para o meio ambiente de uma forma como um todo, uma ecologia integral, que envolve o social, que envolve o cultural. Esses outros aspectos são extremamente importantes nas nossas vidas. E aí, nesse sentido, eu vejo que um problema urgente que a humanidade precisa enfrentar, e passa séculos e séculos e parece que a coisa não flui, são as desigualdades. Porque, no fundo, as desigualdades elas acabam alimentando vários desequilíbrios, inclusive o ambiental. Porque quando você tem as desigualdades expostas, aquele que se sente em uma situação desfavorável, ele não vai pensar em meio ambiente, ele vai pensar em se sobreviver. Então, um exemplo simples, a pessoa que está morando numa situação de rua, você vai pedir para ela usar recipiente reciclável, não usar descartável? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Se ele conseguir um Armitex de plástico, que ótimo, faça uso, coma, né? E aí ele vai descartar onde der. Não tem como a gente exigir isso deles. Então, de nós que temos uma condição um pouco melhor, nos cabe promover essa educação, promover justiça, reivindicar politicamente isso, com manifestações, com o voto, que é o mais importante, a nossa manifestação direta de mudança, cobrar com reflexão, cobrar em nossas paróquias, cobrar que nossos padres também se engajam nessa luta, que muitos padres estão se engajando apenas no altar, esquece do povo, né? Abrir mais espaço para a gente que é leigo, que está com disponibilidade, que está com vontade. Então, assim, quando nós conseguimos diminuir, porque acabar com a desigualdade vai ser muito difícil, mas diminuir a desigualdade, a gente começa também a favorecer o meio ambiente, de certa forma. Então, é muito importante que a gente não esqueça isso, quer dizer, a ecologia, o meio ambiente, a sociedade, a cultura, tudo está interligado. Então, quando a gente está lutando por cultura, que a cultura chegue nos espaços menos favorecidos, a gente acaba promovendo, ajudando a diminuir um pouco essa desigualdade. Então, do meu ponto de vista, o ambiental, o social, o cultural, está tudo interligado, tudo se um dá a mão para o outro, para a gente conseguir diminuir e melhorar as condições de vida e acaba melhorando também as condições do meio ambiente. José Luiz. José Luiz? Ok, voltei. É porque eu estava ali pertinho. Eu vou falar rapidinho também, complementando o que você falou, o que ficou nesse estudo, nessas terças-feiras, a gente pode centralizar em São Francisco de Assis, que ele começa o Cântico das Criaturas com "Louvado seja meu Senhor com todas as suas criaturas". E é isso, e o Papa fala da ecologia espiritual. Então, o Clécio falou que nós temos que ser pessoas de oração, que São Francisco, ele era muito de oração, mas também São Francisco era de ação. Então, complementando o que o Clécio falou, é isso, que a gente saia, né, da igreja e que vamos buscando justiça com oração e ação, que foi a vida inteira de São Francisco de Assis.
Só isso. Muito obrigado. Muito bom, Zé. Jane? Boa noite a todos, né? Paz e bem. Eu estava pensando um pouco que é tudo muito desafiador, né? Para todos nós. É muito desafio. Mas eu fico pensando que mudar a nossa visão, uma das coisas que mais é desafiante para mim, no meu ponto de vista, é a questão da integralidade. Essa questão dessa visão bem integral mesmo. Quer dizer, nós estamos estudando sobre isso, nós estamos vendo, estamos conversando sobre isso, né? Mas eu fico pensando um pouco assim. Você veja só, eu sempre sou um pouco repetitiva de falar uma questão que está sempre assim, me questionando muito. A gente vê um pouco, por exemplo, na questão da medicina, né? O que a medicina fez? A medicina departamentalizou o ser humano, não é? Então, hoje você tem médico para o ombro, médico para o joelho, médico para o braço, médico para o coração, médico para a cabeça. E isso fez o ser humano, a nossa civilização, foi tendo uma ideia muito cartesiana da questão, não é? Tudo está divididinho, tudo está sendo dividido. E isso eu acho que foi produzindo em nós uma grande dificuldade. Você pode ver dentro da própria igreja, como hoje eu vejo muito mais integrada, porque antes, gente, era bem da minha época, porque eu tô bem mais velha aí, na minha época, quando você falava em espiritualidade era dentro da igreja, né? Fora não havia espiritualidade. Então, depois do Concílio Vaticano II, que foi trabalhando todas essas questões, a gente foi vendo o seguinte, que a espiritualidade, ela saiu dos muros da igreja e ela entrou na rotina de cada um, né? Quando você contempla, quando você coloca a espiritualidade em todas as suas ações, você vê que o Espírito Santo, ele se move, né? Da forma que ele quer, como vento, como não, mas ele se move e a gente hoje já começa a perceber que toda essa ação da espiritualidade, ela está integrada, ou seja, você não precisa mais estar dentro da igreja para vivê-la, né? Então, eu que, né, vou fazer aí 75 anos, que peguei muito essa questão da mudança, né? Eu, quando pequenininha, eu me lembro da igreja em latim, né? Depois eu fui acompanhando toda essa mudança. Então, eu fico pensando que é um trabalho, assim, de formiguinha mesmo, de todos nós, irmãos, para colocar essa questão tão bem explicada que o Papa Francisco coloca na Laudato Si, ou seja, a ecologia integral. Não mais a ecologia somente no meio ambiente, não mais a ecologia na militância, né, dos ambientalistas, mas a ecologia na educação, a ecologia no esporte, a ecologia na cultura, a ecologia nas artes, a ecologia, enfim, é a ecologia fazendo parte de toda essa humanidade, né? Então, eu penso assim, que para mim, né, Jane, é muito desafiador você passar para outros companheiros, para outros seres que estão junto conosco, família, vizinhos, que não conseguem entender. Como que a ecologia pode ser integral? Como que essa terra é comum, de tanta desigualdade, como o Clécio falou muito bem, né? Como que realmente um pobre de rua, você vai chegar e falar, você não pode descartar esse plástico, né? Se é a única coisa que ele tem ali para comer. Então, eu penso assim que nós temos, de agora por diante, é uma luta, né? É uma luta de classe, é uma luta simbólica, é uma luta espiritual, é uma luta da educação, é uma luta das artes, é uma luta da cultura. Essa ecologia integral fazer parte dessa humanidade inteira, né, por inteiro, até essa transformação for vendo a partir de nós, em primeiro lugar, né, até chegar nesse outro que eu acho que vai aí um bom caminho, mas nós estamos aí, né, desafia conosco mesmo, tá? Obrigada para vocês, um abraço. Muito obrigado, Jane. Zé Luiz, você está com a mão levantada de novo? Não. Não? Então tá. Vou tirar a mão. Muito bom, Jane. Gostei muito da sua comparação com o corpo humano, a compartimentalização da medicina. E a mesma coisa aconteceu
com a ecologia ou com o meio ambiente. Porque nas escolas, no ensino, mesmo você não tem não tinha, né, a transversalidade do meio ambiente, do assunto meio ambiente, porque ele transpassa todas as disciplinas, mas todas, gente. Matemática? Não, matemática também. Você pode olhar que vai passar. E, antigamente, né, em poucas instituições de ensino, você tinha alguma coisa voltada para a ecologia. Geralmente, algum capítulo na disciplina de ciências, ou que estava relacionado. Mas hoje, eu estou falando do século XXI, agora, em novembro de 2024, não dá mais. Então, assim, a educação ambiental, se a gente quer alguma mudança, ela tem que começar também nas escolas, desde do prézinho, com as crianças. Começa ali no ensino fundamental, no ensino médio, e aí também dentro das universidades, seja qual curso de graduação for. O meio ambiente hoje, se não houver essa conscientização, que é educação, não é conscientizar, não. A conscientização vai ser feita lá atrás, lá no ensino fundamental, mas depois é educação mesmo, para a gente aprender e a sociedade estar com o olhar e a visão já calibrada para as questões ambientais, porque senão essa mudança não virá. Alguém levantou a mão e abaixou? Eu vi aqui. Não? Ninguém? Fui eu, mas desisti de falar. Não desiste não. Fala. Toda contribuição é importante. Não, eu só achei interessante que, assim, para essa ecologia integral, teve um capítulo aqui, né, falando que a gente tem que ter um caminho do amor, não perder a oportunidade de uma palavra gentil, de um sorriso, de um pequeno gesto, que semeie paz e amizade. E na ecologia integral, os gestos cotidianos que vão quebrar essa lógica da violência. Achei bem interessante essa parte, completando até o que a Jane também tinha levantado, e todos, né? Então, achei bem bacana isso. É isto. Muito bom, muito obrigado. Rosalba? Kátia acabou de falar aí, né, sobre esse amor, sobre essa... E pegando também, Jane disse tão bem sobre o desafio da integralidade, né? Principalmente a gente que foi educado e educa, né, numa sociedade, né, do compartimentalismo, que já foi tão citado aí, né, e que eu vivenciei na escola, né, na educação escolar durante tantos anos, que a gente conseguiu compartimentar até o conhecimento. Não sei como que a gente conseguiu fazer isso, né? Nas escolas, o próprio conhecimento, né? A gente compartimentalizou tudo. E aí eu quero deixar minha contribuição o seguinte: quando esse capítulo, o Papa começa dizendo, né, da necessidade de tudo ser transformado, mas principalmente, né, a humanidade, no início dá assim um ufa na gente, porque a gente pensa assim, nossa Senhora, a gente se transformar, a ponto de transformar tudo que precisa ser transformado, dá assim um desânimozinho inicial, mas aí eu me lembrei, e quero colocar aqui como contribuição, uma coisa linda que eu li essa semana, sim. Se somos capazes de fazer o horror, somos capazes de desfazê-lo. E também, na mesma direção, eu me lembrei de Nelson Mandela, quando disse: se aprendemos a odiar, somos capazes de aprender a amar. Paz e bem. Paz e bem, Rosalba. Muito obrigado. Mais alguém? O pessoal está sentindo falta do Frei Gilberto aqui, estão com vergonha, ou estão com vergonha de mim, eu não sei dizer bem o que é, né?
Vergonha de você, Clécio. Vergonha de mim? Até parece, né? Ah, você não, Rodal, você já é Ô, mais Frei, complicado. ô, Frei Clécio, posso só, assim, dar uma palhinha nessa questão que a Rosalba falou tão bem, que é a questão do amor? Eu estava assistindo a homilia do padre Júlio Lancelotti, na missa de domingo, quando ele falou tão lindo, mas ele falou só a questão. Ele falou assim, que o amor, ele se desumanizou. Por isso precisa ter, como é que ele falou? Estatuto do idoso, estatuto da criança, estatuto não sei do que, estatuto não sei do que. O que foi isso? É uma questão de direito? Sim, e ele aprova a questão do direito. Mas ele falou, o que é isso? O amor se desumanizou para se tornar legalista. Né? Então precisa de vários estatutos? Não. O idoso tinha que ser respeitado, a criança e adolescente tinha que ter ser respeitado, o negro tem que ser respeitado, o homossexual tem que ser respeitado, sem precisar legalizar tanto o amor. Eu achei lindo o que ele falou, queria passar para vocês. O amor, ele tem que se humanizar para a gente poder vencer na vida. Obrigada, só queria passar isso, tá? Obrigado, Jana. Muito bonito isso aí. Mais alguém? Elza, por favor. Eu vou defender a música, porque a música é um ganho na conscientização do ser humano. A música te transporta, ela te renova, ela te conscientiza. Olha, falando de amor, de paz, o que a música faz? Ela ajuda aquele povão todo e você não vê briga, você só vê carinho, só vê amor. Então, quando eu li isso aqui, com qual conversão ecológica você pode comprometer-se? Eu já me comprometo e quero continuar comprometendo com a música. É isso aí. Muito legal. Guilmar, por favor. Oi, gente, paz e bem a todos. Eu penso na questão do desapego material, a simplicidade, né? Na alimentação, na conexão com a natureza, a prática de sustentabilidade, a oração e reflexão, cultivar relações significativas, educação contínua, serviços comunitários do voluntariado, praticar a gratidão, viver a paz e transmiti-la a outras pessoas. Eu fiz um registro aqui do que podemos fazer, especialmente aqueles que professam o modo de vida franciscano para viver de forma mais simples. Não é fácil, mas com muito jeitinho, com muita habilidade, a gente consegue. No nosso cotidiano, a gente deixando algumas coisas e se agarrando em outras, para que a gente possa imitar pelo menos um pouquinho Francisco de Assis. Esse é o meu recado. Muito obrigada. Obrigado, Guilmar. A Elza, quando comentou sobre a música, eu achei interessante porque eu tinha esquecido disso. E uma maneira menos pesada da gente promover essa educação ecológica integral é por meio das artes, por meio da cultura. Então não é só a música, não. É o teatro, é a dança, são as artes plásticas, né? A gente consegue passar uma mensagem de uma maneira mais leve, muito mais leve, sem precisar debruçar em livros. E aí você vai fazendo essa formação, essa conscientização, isso é muito importante. Daí a integralidade da ecologia, transpassando a cultura e a cultura transpassando a ecologia. É assim que funciona. Não tem como mais a gente separar ou compartimentalizar esses conceitos, né? Nós somos obrigados a compartimentalizar porque a sociedade nos impõe isso, de alguma forma. Mas a gente tem que ter a consciência que não é bem assim. E aí a gente vai devagar, sem impor nada, porque a gente não pode impor, mas a gente vai distribuindo
distribuindo essa graça, distribuindo esse conhecimento simples, essa forma de vida que a gente está optando em fazer, e como diz a Guiomar, não é fácil, parece fácil, é romântica, mas não é fácil, né? Então, desprender é muito complicado, porque nós somos instruídos desde criança a acumular. Nós somos instruídos a isso. Te dão um dinheirinho que é para você comprar uma bala. Então, você acaba acumulando para querer comprar a bala. Depois, você vai adquirindo quem tem condição, recebe uma mesada, você guarda o dinheiro para poder comprar seus bens, aquilo que você quer. Não necessariamente aquilo que você precisa, né? E promover, quebrar essa lógica, não é fácil, não. É consciência de cada um que está aqui, que vai passar para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, nossos primos, aos poucos, né? E quem sabe a gente consegue uma sociedade melhor algumas décadas para frente. Não falo nem o ano que vem. Daqui a algumas décadas para frente a gente consiga uma sociedade melhor que realmente entenda a problemática do clima, entenda a problemática ambiental e a sobrevivência da humanidade, né? Quando começar a pensar nas gerações futuras, eu acho que a coisa muda. Enquanto pensar na geração atual, no eu, vai ser mais lento, bem mais lenta essa mudança. Tem mais alguém que gostaria de falar, né? Já está dando 9 horas, que é o horário que a gente marcou para terminar a reunião. Se tiver mais alguém. Lígia, por favor. Abrir aqui, boa noite, gente, faz bem. Não, é para falar rapidinho, lembrar ao grupo, né? Que esse fim de semana vai acontecer lá no Rio de Janeiro o encontro do G20, né? E como a gente não pode participar assim ativamente, né? Como nós assim, não pertencemos a essa cúpula, né? E em oração a gente possa pedir, né? Para que ilumine essa turma, que pelo menos algum tenha lido alguma coisa da Laudato Si, né? Para poder sugerir em todos os meios, né? São realmente a política internacional, né? Que o Papa tanto pediu, né? Que essas pudessem se reunir, pudessem pensar em coisas melhores, e que não seja uma mera reunião de passeio para esse pessoal da cúpula, né? E parece que vão ter momentos, assim, eu fiquei sabendo, pessoal que mexe com meditação, eles estão marcando um horário, acho que é sábado, se não me engano, 10h30 da manhã, para fazer uma meditação em grupo e tal. Então, o nosso pequeno grupo também podia, não precisa ser no mesmo horário, mas a gente tentar lembrar e orar e pedir uma iluminação para aquele grupo, para que pelo menos uma sementinha saia dessa reunião desse ano, né? Era isso, fazer bem. Dona Maria José, só levantou a mão aí de novo. Aí. Essa nossa reflexão é, antes de mais nada, para a gente se converter, não é? Então, cada um tem essa preocupação. Aí vem a pergunta daquela parte, refletir. Com qual conversão ecológica você pode comprometer-se hoje? O Papa tem falado de evitar desperdício, a gente levar uma vida simples, cuidar do lixo reciclável, porque o nosso planeta está virando uma lixeira. Então, a gente ter esse cuidado do lixo reciclável, esse cuidado com a água, plantar árvore, recuperar nascente. E é interessante, eu ouvi numa entrevista do Fernando Meirelles, aquele cineasta que fez aquele filme Cidade de Deus. Ele não é uma pessoa católica, cristã, mas ele leu a Laudato Si e ficou apaixonado pelo nosso Papa Francisco. E começou com um grupo de amigos adquirindo esses terreno degradado e procurou plantar árvore, recuperar nascente. E a gente tem visto isso também
com aquele nosso grande fotógrafo, o Sebastião Salgado, com a esposa e o empregado lá da fazenda, que era uma fazenda degradada, porque foi desmatamento mesmo para a criação de gado. E ele recuperou em 21 anos. Então, tem na internet o que era antes, mostra a foto do que a fazenda era antes e 21 anos depois. Quer dizer, então, tem o que fazer. Essa recuperação das nascentes, não é? Que estão secando tudo, é córrego, é fonte d'água. Ter esse cuidado. E a espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade, uma capacidade de se alegrar com o pouco. Isso é a fala do nosso Papa. A gente alegrar com pouco. Então, não ser ganancioso, não ser consumista, levar a vida simples. É isso. Obrigado, Maria José. Gente, nós já estamos aí 9h05. Eu vou passar a palavra para o Frei Clécio e só também pedir, um pedido mesmo, que assim como a Lígia fez, para a gente rezar pelo dia 20, a gente pode dizer que está tendo a COP29, está sendo lá no Azerbaijão, exatamente para discutir as questões do clima, e o que a gente pode fazer daqui é pedir ao Espírito Santo que ilumine a cabeça dessas pessoas que estão lá, ilumine, afague o coração, que se não dá para resolver tudo, mas resolver uma questão, um pouquinho, já vai ajudar, né? E vai estar tendo, no ano que vem começa toda a preparação para a COP30, que vai ser aqui em Belém, do Pará, e quem sabe a gente possa participar mais ativamente dessa COP30, de alguma forma. Então, não esqueça hoje, nas orações finais do dia, vou deitar, inclua a COP29 e inclua o G20. Quem sabe, politicamente, a gente consegue coisas maiores. Frei Clécio, por favor. Então é isso, né, gente? A gente não só finaliza o capítulo 6 da Laudato Si hoje, como finalizamos todas as reflexões relacionadas à Laudato Si, na encíclica do Papa Francisco. Quem não leu ainda, né, a gente convida a estar lendo, aprofundando sobre o tema. Também ler sobre a Carta da Mãe Terra, né, a Carta da Terra, feita pela ONU em 2000, né, para o novo milênio, é importantíssimo, porque está interligada com a Laudato Si. O Frei Gilberto também escreveu um livro, né, comparando os dois, né, e vendo elementos comuns entre os dois. E a Jane falou as palavras sobre amor, né, e me lembrou de São Francisco de Assis, né, ele falou assim, o amor não é amado, né. E quando a gente vê a destruição da natureza, a destruição da criação, a gente está vendo que o amor, a criação de Deus, não é amada, né? Então, a gente precisa de uma conversão, né? Não só uma conversão pessoal, né? Mas uma conversão socioecológica. Nós precisamos mudar a nossa vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir com a natureza. E essa conversão não termina hoje, na verdade começa no agora e vai indo dia a dia essa mudança, né? Não esperamos que a partir de hoje eu estou 100%, não. A gente precisa estar cada dia mudando um ou outro pequeno hábito. Mas essa conversão não se resume a mim mesmo, né? Resume nem a nossa sociedade brasileira, mas como o planeta como um todo. Precisamos de fazer essa mudança total. E só assim a gente pode salvar, né, entre aspas, a Mãe Terra, né, a criação de Deus. Então vamos amar mais, vamos buscar mais, fazer o bem, vamos amar o próximo e vamos reconhecer que o próximo também são os animais, são as plantas, os minérios que estão debaixo da terra, né, e todo o nosso planeta. E só assim a gente poderá viver conforme o projeto de Deus, conforme os evangelhos, tá bom? Então, eu agradeço a todos que vieram, né? Semana que vem a gente vai começar com um novo tema, a gente vai trabalhar um pouco mais da questão da fraternidade franciscana em si mesma. A gente vai estar começando a conhecer, né,
um pouco mais sobre o que é ser franciscano de Santa Maria dos Anjos. Frei Gilberto vai passar um texto ao longo da semana para vocês estarem refletindo, tá bom? E assim vocês vão se adentrando nessa fraternidade, que todos nós somos irmãos e irmãs, tá bom? Então finalizemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, e boa noite a todo mundo. Paz e bem, obrigada. Boa noite. Obrigado. Tchau. Quem tá com saudade do Frei vai ver semana que vem, hein? Se Deus quiser. Obrigada, paz e bem.